Pai querido, nós te damos o louvor, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, o teu amor que excede todo o nosso entendimento, a tua graça, a tua bondade, a presença do poderoso Espírito Santo, o Espírito da verdade, esse Espírito maravilhoso, esse conselheiro, mestre, ajudador, consolador, que veio para glorificar o seu Filho Jesus, Pai. Nós temos comunhão com o Teu Espírito, com a Tua Palavra. Nesta manhã nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos entender os Seus princípios, os Seus preceitos, os Seus mandamentos, os Seus juízos, para que o Seu nome seja glorificado. Nós Te louvamos e Te adoramos pelo poderoso sangue de Jesus, que nos lavou e nos purificou, e nos libertou e fez uma aliança conosco. Por isso, muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos. Antes que a gente come o pão no Ministério Pescador Sal da Terra, a gente sempre semeia antes. Não é uma religião, não é um costume nosso, é uma prática nossa. Eu quero dizer por que Deus deu para nós esse princípio tão importante. Sempre antes da palavra a gente semear. Porque o anticristo é assim. Eva comeu e semeou. Ananias tirou dele e semeou. Isso é o anticristo. Nós que somos com Cristo, antes de nós comermos o pão, nós semeamos primeiro. Jesus, antes dele comer o pão, ele pegou o pão, partiu, para depois comer. Ele sempre deu primeiro. E quando você vem num culto, Deus não está preocupado se você tem dinheiro ou não. Deus não olha para isso, porque fazer isso na sua vida é Ele que faz. Deus quer saber se você tem uma intenção de fazer. E quando você tem uma intenção, se você ficar no banco somente com a sua intenção, não vai mudar a sua vida. Se nós comer primeiro e depois semear, nós estamos tendo uma atitude contra o Evangelho. Todo aquele que leva uma palavra, que vai receber uma palavra, ele primeiro tem que fazer. E Deus não está preocupado se você tem condição financeira ou não. Deus quer saber se você tem um coração que tem intenção. Porque intenção para Deus é tanto quanto fazer. E eu quero dizer para você, quando eu comecei numa vida muito escassa, eu ia na igreja católica, eles passavam aquele tipo um coador de pano assim com a vara. Alguém já viu isso? Eu nunca passou um daquele na minha frente que eu não enfiasse a mão lá dentro, mesmo vazia minha mão. Eu dizia: o Senhor conhece o meu coração, Deus. Quando Deus acha um coração pronto, igual o coração de Maria estava pronto para receber a semente, sabe o que Deus fez? Deus deu a semente ao semeador. Deus deu a semente para Maria, e Maria semeou Jesus com o mundo todo, porque ela mesma anunciava: eu sou a serva do Senhor. E aonde estava Jesus, lá estava Maria também, até no pé da cruz. Ela gerou Jesus para o mundo, dentro do ventre dela, porque o Espírito Santo fez ela impossibilitada ter possibilidades. Então, você não precisa ter problema financeiro. Se você não tem nada para fazer, Deus não está preocupado se você tem, não. A sua intenção vale mais para Ele do que qualquer outro sentimento. Se você não tem, tem intenção. E se você tem, faça. Então, às vezes você vem num culto como esse aqui, não custa nada você ir lá, colocar a mão no gasofilácio e dizer: Senhor, eu ponho agora por fé e daqui a pouco eu vou pôr por vista. Isso é sabedoria para vocês. Abrir o céu para você sair do lugar de receber e passar para o lugar de dar. Amém? Eu estava ministrando essa semana, na quarta-feira, lá em Cuiabá, eu estava falando com os irmãos. Eu estava dizendo: eu quero dizer para vocês o que aconteceu comigo. E eu contando quando eu estava morando lá na beira do rio,
uma vida subhumana praticamente. Você não tem condição de avaliar o que eu estava passando de dificuldade. E eu estava sem alimento em casa e eu disse para Deus assim: Senhor, manda comida aqui em casa. E alguém foi lá e levou uma cesta básica, respondendo a minha oração. Isso eu orei de manhã cedo. Quando foi 10 horas, chegou uma cesta básica na minha casa. Ela tinha dois itens de cada produto. Tinha 2 arroz, 2 feijão, 2 óleo, 2 saquinhos de açúcar. Tudo tinha 2. Por isso você tem que entender que Deus fala com você na simplicidade. Se você abrir o seu ouvido para você ouvir, Deus sempre vai conversar com você de uma forma espetacular. É só você prestar muita atenção no que Ele está falando. Quando aquela cesta chegou para mim, eu fiquei tão feliz que eu enjoelhei beirando aquela comida ali. Eu comecei a orar e disse assim para Deus: Deus, Pai, chorando, Pai, se o Senhor me der recurso, desculpa, mas eu consegui ir lá no momento agora e deu um nó aqui no peito. Eu disse para Deus: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me dá condição, eu quero ser o maior nesse país de repartir alimento com quem não tem nada. E eu podia sentir ali o hálito de Deus. Eu estava falando frente a frente com Ele. Eu terminei de fazer aquela oração, então peguei aquela cesta, levei para dentro e comecei a abrir aquela cesta. Ele bateu palma lá fora. Eu fui lá ver, chegou um moço e falou assim: escuta, eu estou precisando dos alimentos lá em casa e eu vim aqui ver se você não pode me ajudar. E eu peguei de cada um daqueles itens. Aí eu descobri por que Deus mandou 2 itens de cada um. Eu peguei um saquinho de arroz, coloquei do par, um açúcar, um café, uma massa de tomate, um macarrão, e coloquei. E no mesmo saco que veio a minha cesta, eu coloquei 50% daquela cesta e dei para aquele homem. Foi ali que veio a unção na minha vida para fazer o que nós estamos fazendo hoje. Quantas 1000 cestas básicas nós já doamos? Quantas toneladas de alimentos nós já levamos? Deus ouviu a minha simplicidade, a minha oração ali. O desejo do meu coração de suprir e servir alguém. Se eu dissesse assim: eu estou precisando é receber, eu quero é receber, eu vou dar para os outros nada, eu custei a receber, eu orei para receber, agora eu vou repartir, eu seria o mesmo homem lá na beira do rio. Mas quando Deus olhou para mim e viu que o meu coração sincero, que eu queria para repartir, Deus falou: então vou achar você com confiança. Eu tenho tanta informação, eu tenho passado algum tempo quietinho com Deus, eu tenho tanta informação para vocês. Querido, o meu tempo sozinho é precioso demais. Deus me revela cada coisa e me entra dentro de cada ministração tão poderosa que eu preciso discernir aqui, que eu preciso falar, você entendeu? Mas só o cabeçalho ainda. Entenda uma coisa. Quando Paulo disse assim: vós sois o corpo de Cristo. Eu estou falando do ministério. Quem é o ministério qual você faz parte? Paulo disse: vós sois o corpo de Cristo. Então, se você e eu somos o corpo de Cristo, o que ele fez na ceia? Ele não partiu o corpo? Ele não partiu o corpo e não repartiu o corpo? E disse: a minha carne é verdadeiramente comida. O corpo de Cristo está sempre na posição de dar.
E o anticristo está sempre na posição de receber. Todo aquele que tem para dar, amor para dar, carinho para dar, atenção para dar, zelo para dar, conselho para dar, todo aquele que vem dando, ele é corpo de Cristo. O corpo de Cristo nunca vai estar perecendo. Se alguém perece é porque não está no corpo de Cristo. Por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem por não discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é benefício para mim, o corpo de Cristo é benefício para outros. E o Ministério Sal da Terra não é benefício para nós, ele é benefício para outros. Nós queremos gastar nossas vidas como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo veio fazer o que na terra? Buscar e salvar o que se havia perdido. Não é buscar o que está ganho, não é correr atrás de quem está ganho para Jesus. Quando você vê alguém correr atrás de você que já é de Jesus, pode ser o anticristo, porque o corpo de Cristo está atrás de buscar e salvar o que se há perdido. Se alguém correr atrás de você, buscando você, significa que você não tem Cristo e você não está no corpo. Quem está no corpo está funcionando no corpo de Cristo. Está dando, está doando, está servindo, está trabalhando, está fazendo, tem a obra de amor. Esse é o corpo de Cristo. Fora disso não é o corpo de Cristo. Muito cuidado se alguém correr atrás de você. Por que você está falando isso, pastor Célio? Porque o tempo está ficando difícil. O tempo está ficando difícil. E o diabo é perito em querer mexer no time, principalmente no time que está ganhando. Porque o corpo de Cristo só ganha quando ele está morrendo. Ele é para a morte, o corpo é para a morte, não é para a vida. Deus não colocou você na terra para você viver. O dia que você aceitou Jesus, decretou morte para você. Não desça da cruz. Você está crucificado com Cristo e você agora é comida. Você sabe por que ninguém quer às vezes participar da sã doutrina? A sã doutrina, ela é tão bruta que nós temos que ser a isca que coloca no anzol para pegar o peixe. Você é a isca. O corpo de Cristo é a isca para pegar as pessoas que não conhecem a Cristo, para que eles venham para Jesus. Então, se alguém te promete algumas vantagens no Evangelho e que, olha, meu irmão, pode ficar tranquilo que tudo vai ser mar de rosa, isso não é para você, não é o seu Evangelho. O seu Evangelho é igualzinho que você está vivendo. Pegado, bruto. O diabo odeia você. Ele vai levantar contra você de todas as maneiras. Ele aperta você. Quando ele sabe que você faz alguma coisa que funciona, ele vai apertar você. Ele não vai preocupar muito se você está jejuando, se você está orando. Mas quando você parte para o lado daqueles que ele está contando com eles para morar no inferno, você pode ter certeza que ele vai vir contra você. Mas você não tem como perder para ele, porque Cristo já fez você muito mais que vencedor. Ele consegue enganar alguns, ele consegue tirar alguns da visão, mas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque nós decidimos ser corpo. Corpo de Cristo aguenta fogo. Corpo de Cristo passa gemendo e 1000 levanta contra ele e tudo vai contra ele, mas você sabe em quem você tem crido. Não tem como você perder se você perseverar. Eu fico observando, queridos, eu estou meditando muito na vida de Paulo ultimamente. Paulo dizia assim, eu tive em perigo na cidade, em perigo no campo, em perigo na prisão, em perigo entre falsos irmãos. Eu tive em perigo em todos os lados. Mas uma coisa eu tenho: eu deixo as coisas que ficaram para trás de mim e prossigo para o alvo. Todo aquele que deseja viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perseguições vêm sim na sua vida de todos os lados, mas você tem que entender que você não está só. A perseguição que vem contra você é um sinalizador de que você está dentro da verdade. A luta que você recebe, ela é do tamanho do guerreiro. Você não é menor que a sua luta, não. Eu quero só contar uma coisa para você entender quem é você. Eu quero que você entenda. Quando o gigante Golias enfrentou o povo de Israel, por 40 dias,
aquele gigante chegava no pé da colina e dizia assim: vocês não têm alguém para mandar contra mim? Você escolhe um e manda contra mim? E desafiou o povo de Israel por 40 dias. Será por que foi 40 dias? Não foi 39, não foi 41, mas foi 40 dias. Por que será? Por 40 dias, sem cessar, está lá Golias desafiando o povo de Israel. E o povo de Israel, presta atenção que é com você agora, hein? É com você isso aqui. E o povo de Israel, eles mediu Golias de tal maneira que eles mediu a ponta da lança de Golias, eles mediu o escudo de Golias, eles mediu o capacete de Golias, eles mediu o gigante inteirinho que tinha 2,80 metros de altura. Eles mediram e olharam o inimigo e mediu o inimigo. E a Bíblia diz que não havia força sequer em alguém daqueles soldados. Um homem e uma mulher natural, ele mede o inimigo dele para o lado de fora. Aquele que levanta contra ele, ele mede pelo lado de fora. Ele faz um estudo do inimigo dele. Você tem feito um estudo do seu inimigo? Você tem sabido até como é que ele avança contra você? Se você tem feito isso, você está errado. Porque o povo de Israel mediu o inimigo deles. O escudo dele pesa tanto, a lança dele pesa tanto, o capacete dele pesa tanto, a altura dele é tanta. E lá vem um homem espiritual, um pastorzinho, que mediu o inimigo diferente. Eles mediram pelo que viram. Davi mediu pelo Espírito, disse: esse não é circunciso, esse não é crente. A circuncisão está oculta, não está não? Quem sabe como é que é uma circuncisão aqui? E como é que ele percebeu? Ele olhou se ele tinha Deus ou se ele não tinha Deus, e viu que ele não tinha Deus. Então, se ele não tem Deus, eu tenho Deus, e o meu Deus vence as minhas batalhas. Se o meu inimigo não tem Deus, eu tenho Deus. Então ele pode vir do jeito que ele vier, porque eu vou vencer ele, e toda Israel saberá que o Senhor é Deus através da minha vida. Essa é a diferença, amados. Quem tem e quem não tem. Quem não tem vê os problemas, e quem tem vê Deus. Esse problema que você estava passando, tem Deus nele? Não tem. Então quem vai perder? Você que tem Deus ou o problema que não tem Deus? Quem vai perder? Por que você guerreia as suas batalhas olhando pelo lado de fora? Olhando pelas ameaças? Não vai dar para você pagar seu aluguel esse mês. Não vai dar para você pagar sua conta de luz. Essa doença que você está sentindo aí, isso é depressão. Isso que você está sentindo é aquilo. Isso é medir o inimigo para o lado de fora. Você não mede inimigo para o lado de fora. Você lembra o que Paulo disse quando ele estava no navio? O Senhor me apareceu e disse: aqueles que ficar no navio, nenhum vai perecer. Homens, permaneça no navio, porque o meu Senhor me diz que quem permanecer no navio, nenhum vai perecer. Mas quem sair do navio, é bom demais a gente andar com o homem de Deus, com a mulher de Deus. É bom demais a gente ter instrução de Deus, porque a luta da gente fica muito fácil. A sua luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra aquela pessoa que se levanta contra você todo dia. Não é com essa pessoa não. A sua luta é contra todo dominador e principado e potestade que está jogando aquela pessoa contra você, ou aquela situação contra você. Eu peguei uma prática todos os dias, e eu estou sentindo a maior vitória na minha vida. Você pode olhar que você vê que eu estou diferente. Sabe por que eu estou diferente? Você pode sentir a unção palpável aqui nesse lugar nessa manhã. Sabe por quê? Eu comecei uma prática: orar pelos meus inimigos. Eu não tenho orado por mim, eu tenho orado pelos meus inimigos. Eu não tenho apresentado diante de Deus por mim mesmo, porque eu sou tão abastado, eu estou tão feliz comigo mesmo e com Deus. Eu estou tão feliz, eu estou tão bem
Eu falei, não, que é um negócio mais brutinho, Senhor. Querido, quando eu boto o joelho e eu começo a orar pelos meus inimigos, lágrima cai. E eu estou amando os meus inimigos mais do que os meus amigos. Eu estou ficando apaixonado pelos meus inimigos, porque eles são filhos do meu Pai que está no céu. Começou a mudar todo o nível aqui dentro de mim, está mudando tudo. Antigamente eu ia comer, eu abençoar Deus, abençoa o sal da terra inteiro, abençoa nossos pastores, abençoa a vida do pastor Dave. Agora não, Deus abençoa meus inimigos, aqueles que se levantam contra mim, a língua difamadora, a língua que condena, a língua que julga, a língua que fala. Abençoe eles, porque eu estou medindo meus inimigos, é por dentro, não é por fora. Meus inimigos, eles são inimigos, não é meu, é inimigo do meu Senhor, do meu Rei. E eles vão ter com o meu Rei, e o meu Rei é puro amor, e vai amar eles e pegar eles para Ele do mesmo jeito. Esse é o amor de Deus. Se alguém tiver alguma coisa contra você, ore por essa pessoa. O que levantar contra você para tirar o sono, tira o sono dela. Se alguém tentar tirar o meu sono, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por essa pessoa, para que Deus tire o sono dela, abençoando ela de tal maneira, mas abençoando tanto, que ela nem lembra que eu existo. Senhor, dá dinheiro, dá carro novo, dá casa, dá fazenda, dá condição para os meus inimigos. Eu abençoo eles agora, que eles prosperem, que a vida deles seja uma vida diferenciada, enche eles de paz, que eles vão dormir um sono do justo, mesmo que não estivesse sendo justificado, nós justificamos pela fé. E eu tenho orado, eu tenho apresentado, está mudando algumas coisas aqui dentro de mim. Quando você vê alguém falar de alguém para você, essa pessoa não conhece Deus, essa pessoa é um perigo, essa pessoa é destrutiva. E se o diabo chegasse de rabo e chifre, é muito bom, você identificava ele na hora. Não, ele vem junto com o coração ferido e machucado. Ele vem aonde está machucado. Ele só ataca a ovelha machucada, o pastor machucado, o rebanho machucado. Por isso que você nunca vai olhar o seu inimigo por fora, olha ele por dentro. O que é que tem por dentro? Se ele tem Jesus, ele tem as obras de Jesus. Se ele tem Jesus, ele está dando a própria vida dele para salvar outros. Mas se não tem Jesus, está querendo salvar a sua vida. E Jesus disse: todo aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Amém? 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, cuidando dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Nesse versículo aqui eu posso dizer, pela graça e a misericórdia do Senhor, que eu vivo ele. Eu vivo esse versículo, graças a Deus. Nunca cobicei prata e ouro de ninguém, não como dominadores. Irmãos, vamos para a missão junto? Vai, põe sua digital. Irmãos, vamos ganhar alma para Jesus? Vamos juntos, vamos trabalhar para o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho, vamos juntos. Ninguém nunca chegou e ouviu dizer assim, ó, você vai. Não. Se você quer servir, você vai servir. Se você não quer servir, não posso fazer nada. Eu só posso instruir. Porque se não servir de coração, Deus não recebe. E se Deus não recebe, e você está junto, eu estou levando você para um lugar que Deus não vai receber, eu estou fazendo de você um escravo. E você não é escravo, você foi livre. Cristo te libertou. Então, de maneira nenhuma, eu vou coagir você, ou pressionar você para você tomar uma decisão que é para Cristo, porque Ele só aceita se for voluntário. Até a oração que você faz, só aceita se for voluntário. Se não for voluntário a sua oração, Ele não aceita não. Deus não pega nada na marra de ninguém, não toma nada na marra. Se Ele quisesse tomar sua oração na marra, era muito fácil. É uma dor violenta que vinha e você gritava para Ele, não tinha boca.
Numa cólica de rim não tem um que não fala o nome de Jesus. Não tem um que não fala para Deus. Numa cólica de rins. Num diagnóstico destrutivo, não tem uma pessoa que não fala com Deus. Todos falam com Deus. Mas Deus não usa desses meios para que você fale com Ele. Então até essa oração Ele quer voluntário. E aqueles que estão em Cristo Jesus também, só faz voluntário. Porque Ele só recebe voluntário. Não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Semelhantemente vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingindo-vos de toda a humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Está vendo como é que você vence Golias aqui? Está te humilhando? Alguém está te humilhando? Alguma situação está te humilhando? Humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, eu nunca vi falhar. Todas as vezes que eu estou em dificuldade, que eu mergulho debaixo da potente mão de Deus e que eu fico naquele lugar, sabe a primeira cura que eu recebo? A cura da minha alma. A paz começa a chegar. Eu quero que você preste bem atenção nessa chave. Quando alguma situação te tirar a paz, você precisa ir para debaixo da mão de Deus, para que Ele te exalte naquela situação. Mas debaixo da mão de Deus não é como um menino insistindo com o pai para comprar uma bicicleta para ele no Natal. O menino é desse jeito. O menino humilha na presença de Deus porque sabe que Deus pode resolver o seu problema. O menino na fé. Mas o maduro em Deus, ele mergulha debaixo da potente mão de Deus porque ele sabe que Deus é Deus. Ele não está preocupado com a situação dele porque ele não é órfão. Ele tem um pai que governa em cima no céu e embaixo na terra. Então você pode humilhar debaixo da potente mão de Deus. Todas as vezes que alguém humilhar você, você fala, está pouco ainda. Agora eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus. E o que é humilhar? Você entrar num lugar em Deus onde você descansa. Eu não sei se você lá vai orar, se você vai jejuar, mas acha uma posição. Esconda o teu rosto no pó. E Ele terá compaixão de ti. Porque não existe um lugar mais profundo que o homem tem que enfiar a cara dele do que no chão. Porque por que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Seu problema é seu pecado. Você que constituiu ele. Porque se não fosse seu pecado, então seria injusto você ser atacado na inocência. Ah, mas Paulo foi atacado tanto pelo pecado dele? Foi perseguidor. A profecia para ele foi o qual? Agora você vai ver o quanto você vai padecer pelo meu nome. Todo aquele que persegue vai ser perseguido. A minha Bíblia diz isso. E a perseguição de Paulo foi boa? Foi. Ele falou, minha perseguição ajudou muito para o Evangelho. Todo aquele que persegue, ele é perseguido. Pode ter certeza disso. Mas quando você está sendo perseguido, você bota seu rosto no pó e fala, Senhor, eu sou pó, mas Tu és o meu Deus, e quieta lá. E fica lá 1 hora, 2 horas, nessa posição. Querido, se eu visse você desse jeito lá, eu dava vontade de ir lá até onde você está. Você calcula o Deus do céu que está vendo você prostrado. Não tem um lugar de prostrar mais bonito do que esse, que todo o teu corpo está no pó. Todo. Você está ligado completamente no pó. Foi isso que Davi fez. Davi deitava assim nos panos de saco e cinza. Ele achava a favor do Senhor porque ele se fazia o menor, ele se fazia o não merecedor, e ele buscava a graça e a misericórdia de Deus naquele lugar. E ele saía de lá, todos os erros que ele cometia, mas Davi saía sempre por cima, porque Deus era com ele e chamou ele de segundo o coração dele, porque ele tinha um particular. Eu não acredito em crente que não tem um particular com Deus.
Esse homem e essa mulher que não tem um jeito de orar, não tem uma particularidade com Deus. Eu tenho minha particularidade. E você, igreja? Qual é a sua particularidade? Você não tem nenhuma. Quem aqui gosta de dormir de conchinha? Gosta? Tem um jeitinho que você encaixa para dormir, não tem? Os casados. Os solteiros pegam o travesseiro e juntam ele aqui na orelha aqui e gruda ele. Todo mundo tem um jeitinho gostosinho para dormir. É um jeitinho para dormir, uma posiçãozinha, rola na cama até achar aquela posição. Achou, apaga. Espiritualmente você vai rolando até você achar uma posição. Achou, você apaga. Aquela posiçãozinha gostosinha. Eu gosto de saber que eu estou humilde debaixo da potente mão de Deus. E sabe o que acontece? Quando eu estou nessa posição, não é a circunstância que muda. Eu mudo. Eu mudo. Porque se você não consegue mudar uma circunstância, muda você. Pastor, eu queria muito mudar meu marido. Não luta não, que você vai perder seu tempo. Não luta para mudar seu marido, ele não vai mudar por você. Ele não vai mudar por você. Muda você de dentro da sua circunstância. Faça algo que você nunca fez, para você ter algo que você nunca teve ainda. Entendeu? Então quieta no lugar, arruma um particular com Deus. Eu não sei como é que você vai fazer, se é no volante do seu carro, se você vai fazer uma loucura para Deus. Eu não sei o que você vai fazer, você está dirigindo, daqui a pouco você pega seu carro e some para um canto aí, e vai lá para o meio do coisa e grita: Jesus, eu te amo, e faz uma particularidade. Porque senão você vai ser um pregador e uma pregadora que Jesus é ruim, porque a sua vida vai ser de derrota e todo mundo vai saber que você é crente e a sua vida nunca mudou. Por quê? Você nunca teve uma relação íntima com o Senhor. Por que Jesus disse assim: quando você for orar, entra para o teu aposento, fecha a porta e ora em secreto. E o seu pai que vem em secreto faz o quê? O que ele faz? Enquanto você não tem um particular desse, você não sabe perdoar, você não sabe suportar, você não sabe amar, e é tudo que o diabo quer para te manter no mesmo lugar que você está, é fazer você permanecer nas mesmas obras que você faz. Amém? Você entendeu? Descobre esse lugar, descobre uma particularidade sua e Deus. Converse com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de algo especial entre eu e o Senhor. O Benihim descobriu uma. Ele levanta todo dia de manhã cedo e fala: bom dia, Espírito Santo. O David Robson descobriu uma. O quarto dele é 100% escuro. Não tem uma visibilidade. O que tem no quarto dele é uma poltrona só, num quarto escuro, e uma chave digital que abre para o lado de fora. Porque precisa abrir para o lado de fora. 100% escuro. É que 7 dias para David Robson era 7 horas. Lá dentro ele perdia a noção do tempo. Ele tem a particularidade dele. O Oral Robert tinha a particularidade dele. Todos os homens que conhecem Deus têm uma afinidade, uma particularidade com Deus, aonde ele entrega ali a sua alma na presença de Deus. Davi tinha um lugar que ele entregava a alma dele. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, numa terra seca e árida onde não há água. Ele achou uma terra seca e árida onde não havia nada. Ele sequinho, só ele, Deus. Descobre isso e você vai ver que da presença de Deus ninguém sai sem ser beneficiado. Mas não deixe os benefícios te levar para lá. Ouviu? Da presença de Deus ninguém sai sem ser beneficiado. Não deixe que ninguém te tire de lá. Sabe o que vai acontecer? Se tudo não mudar, você vai mudar. E aí tudo vira nada para você. Se nada mudar em volta de você, você vai mudar. E aí tudo aquilo que era o gigante já caiu. Isso é Deus. É isso que eu quero dar a vocês, como pastor de vocês, para que vocês vivam num lugar de intimidade com seu Pai. Isso é paz,
isso é alegria, isso é saúde, isso é operação de Deus na sua vida, isso é tudo que você pode ter. Amém?